Que bom a gente poder, diante da palavra do Senhor, olhar para a vida da gente, olhar para quem a gente acabou se constituindo como. E é impressionante a fragilidade da nossa geração diante dos desafios. Quando a gente é confrontado, de alguma maneira a gente tem dificuldade de reagir adequadamente. Sabe, a gente nunca vai ter tudo o que precisa. Mas com o que a gente tem, dá para fazer melhor, pessoal. E o grande problema da gente é que nós sempre achamos que está ruim. Dificilmente a gente é grato, a gente valoriza o que tem. É claro que nós devemos querer sempre melhorar, crescer, alcançar, atingir. No entanto, essa insatisfação constante leva a gente a esses transtornos de ansiedade que têm se multiplicado tanto. As pessoas, elas estão ansiosas pela ansiedade, elas estão ansiosas porque elas querem algo que nem mesmo elas sabem. E é impressionante como a gente precisa de pessoas que creiam em Deus perto da gente, pessoas que confiem no Senhor, pessoas que possam nos ajudar nas nossas fraquezas, porque às vezes a gente olha para alguém e fala, fulano é o cara. A biografia de Steve Jobs fala sobre os últimos dias dele, como ele nos últimos dias se sentia pequeno, incapaz, pobre, sem nenhum tipo de capacidade para lidar com aquilo que estava lidando. Ele que fez tantas coisas, tinha os seus limites. E quando a gente se cerca de pessoas que podem não ser um sucesso para o mundo, mas conhecem a Deus e são um sucesso no céu, a vida da gente muda. Eu sempre falo do irmão Romério. O irmão Romério faleceu há pouco tempo. Quando eu fui apacentar a igreja lá no Coronel, a gente tinha um muro para fazer. E aquele muro não tinha engenheiro que dava conta daquele troço. Você botava o muro em pé, o muro caía. Rapaz, mas como é que pode isso? Não, faz isso, você fazia, o muro caía. Era um muro de contenção lá de arrimo e tinha um bocado de barranco. E aí um dia o irmão Romério virou e falou, não, se preocupa não que eu vou fazer. Falei, rapaz, esse velho vai acabar se matando aí nesse muro, fazendo esse troço, vai cair em cima dele aí. Ele falou, não se preocupa não, pastor, eu vou botar uma mão francesa presa lá atrás, não sei aonde, e aí eu prendo na pedra, e ali vai ficar seguro na pedra, não cai nunca mais. Eu falei, tá bom, faz lá, meu irmão, pode lá. Só que eu confesso que eu desacreditei. E eu entrei de férias, quando eu voltei das férias, o muro estava em pé. O muro está lá até hoje. Porque ele ancorou o muro em algo que era mais firme do que o barranco cair em cima do muro. Gente, sabe por que a vida da gente morona? Porque ela não está ancorada naquele que é maior do que nós. A vida da gente rui porque ela não foi edificada sobre a rocha. E Jesus fala sobre isso no capítulo 7 de Mateus. Todo homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento e a tempestade, e os rios se elevaram e combateram contra ela, e ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Onde está a minha vida? Onde está a sua vida? Por que é tudo tão ruim para a gente? Por que é tudo tão difícil para a gente? Por que a gente se entristece com tanta facilidade? Por que a gente se abate quando deveria saber que a vida da gente está firme? Porque nada é suficiente, porque nada é bom o bastante. Eu quero convidar você para pensar sobre isso hoje. Por que nada é bom o bastante para a gente? Abra sua Bíblia, por favor, no 3º capítulo do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo número 3, a partir do verso 1. Vamos pensar sobre isso aqui, rapidamente. Diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado e amor. Verdade nela expressa. E nós somos gratos, porque um dia o Senhor nos alcançou. E na noite de hoje o teu amor envolve essa atmosfera. A tua presença agora traz paz aos corações. E nós encontramos em ti saída, solução, direção para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida do homem estava ruim. O sujeito está lá no paraíso, todo dia de tarde, quem vem conversar com ele? O próprio Deus. Deus chega de tarde e fala aí, como é que foi o dia? Tudo tranquilo? Tá bom o jardim para você? Está precisando de alguma coisa? Todo dia o Senhor ia lá para essa comunhão com o homem. Só que chega um momento em que esse homem começa a considerar a presença de Deus pouco para ele. Gente, isso é assustador, porque somos nós. A gente costuma olhar para o personagem bíblico e fala, não, esse sujeito aí não valia nada, esse aí, se fosse eu, não fazia assim. Somos nós. No dia a dia, Deus parece que se tornou pequeno para a gente. A nossa sociedade, dia a dia, tem tirado Deus do centro de todas as coisas, e é por isso que ela está ruindo. E é por isso que as pessoas estão tão frágeis. É por isso, gente, que nós olhamos e não para de crescer o índice de suicídio. Não para de crescer o índice de pessoas depressivas, abatidas, desesperançadas, cansadas da vida. Deus, ele vai sendo substituído. E ele já não é bom o bastante para a gente. Por quê? Por que que Deus perdeu a primazia? Por que que o primeiro lugar não pertence mais ao Senhor? O que está acontecendo? Quando é que Deus não é suficiente para a gente? Vamos pensar sobre isso nesse texto aqui. Primeiro, e antes de qualquer coisa, quando nós abraçamos certezas vazias. Deus perde o centro da nossa vida quando a gente abraça essa filosofia que tem sido ensinada aí nas universidades. Quando a gente abraça essa permissividade que está sendo apresentada a gente, não, tudo bem, Deus ama todo mundo, o importante é o amor. Gente, Deus é amor sim, mas ele é justiça e fogo consumidor. Não tem mimimi com Deus, meu irmão, é rodo. Se você não está de acordo com o propósito dele, não tem no último dia. Não, Senhor, mas eu não sabia. Não, mas pá, oxa, descarga e já era, vai descer mesmo. Não tem conversa. Só que hoje, a gente coloca o ser humano no lugar de cliente. Não, tem que agradar o ser humano. Gente, Deus não está preocupado em agradar a gente. Quando eu olho para o texto, eu vejo lá no verso 3. Olha o verso 3, o que está acontecendo aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deste, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha a certeza vazia agora. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Deus não sabe nada. Deus está te enganando. Esse é o problema da gente. O Senhor deu uma ordem, falou, não toque, não coma, não se meta nesse negócio. E a serpente vem e fala assim, não é bem isso. Certamente, sabe essas certezas vazias que a gente tem abraçado hoje? Essas coisas que a ciência traz. Hoje tudo tem que ser comprovado cientificamente. Tem que ter algum invólucro científico, aquela aura da chancela da ciência. Gente, não existe só o conhecimento científico, não. É importante a gente parar com essa coisa, porque infelizmente nós vamos permitindo que as coisas saiam do controle da gente.
As certezas vazias roubam a nossa fé. E um ser humano sem fé é um ser humano sem propósito, sem razão de existir. Ele simplesmente passa pela vida, ele não vive. E hoje, gente, as pessoas estão aí, simplesmente respirando, biologicamente vivas, mas absolutamente mortas em projetos, em propósitos, em alegria, em vida em si. Jesus veio trazer vida, pessoal. Vida abundante, vida para valer. Ele veio fazer com que o sorriso, ele não seja simplesmente por conta de bebida, de tumulto, de confusão, porque o Flamengo foi campeão. Não é daí que vem o sorriso, não, gente. A alegria vem do relacionamento com Deus, da obediência a Ele. Havia uma palavra de Deus que foi minimizada por aqueles que têm as suas certezas vazias, que sabem que é mentira, mas repetem a mentira até que ela se torne verdade. Gente, a gente tem que parar com isso. Para com esse negocinho. Não, o negócio é o amor. Cada um ama como quiser. Não, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. É simples assim. Casamento é isso. O resto é ajuntamento. Você pode chamar do que você quiser, mas não chama de casamento, não. Deus criou o casamento entre homem e mulher para que ele seja até que a morte separa. Mas o cara quer separar toda semana. Como é que funciona isso? Não é assim. Essas certezas vazias estão acabando com a gente. E o pior, quando você não sabe quem você é diante de Deus, a vida te arrasta. Eu me lembro que 1999, o pessoal da igreja foi fazer uma doação de sangue no Hemorrio. Levamos aquela galera para o Hemorrio, né? Aí chega lá aqueles caras fortão, já viu como é o cara fortão? O cara toma uma agulhada no braço, o cara desmaia, cai deitado lá. E aí aquele negócio todo, aquela zoação, aquela brincadeira, que o cara parecia um morcego, ficava com as pernas para cima assim, cabeça para baixo. Voltei para casa e tal, você tinha que dar um telefone, não é igual agora que todo mundo tem celular, né? Aí dá um telefone para a gente fazer contato. Aí eu dei o telefone da igreja, que a igreja tinha, eu não tinha telefone. E aí, estou eu chegando um dia na igreja, feliz da vida e tal. Quando eu chego lá, a secretária da igreja fala, o pastor quer falar com você. Eu falei, ih, perdi. Era seminarista na época ainda. Aí entrei no gabinete do pastor, ele falou, ó, senta aí. Ligaram para cá do Hemorrio. Você está doente. Falei, como assim? Um homem como eu pode ficar doente? Ele falou, não, você está doente, você está com hepatite grave, e eles falaram para você ir lá correndo ainda hoje. Eu falei, pastor, não vou lá. Não tenho nada, pastor, eu estou novo, não tem coisa nenhuma. Ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, não vou. Não vou, não. Não vou. E ficou nesse negócio, você vai, você não vai? Eu falei, eu não tenho nada. Quando eu puder, eu vou lá. Hoje eu tenho um monte de coisa para fazer. E passou uma semana, 15 dias, e nada. E toda vez que eu chegava na igreja, eu falei, tem algum sintoma? Eu falei, meu sintoma é fome. O que tem para a gente comer aí? E a gente ia comendo o que aparecia por lá. Era tudo para a glória de Deus. Até que um dia eu fui lá. Refiz o exame e, surpresa, não tinha nada, meu irmão. Porque a gente tem essa tendência de abraçar o que os outros dizem que a gente tem. Você está doente. Meu Deus. Bem que eu senti, não é? Eu tinha certeza de... O cara fala para você, você está curado. Você fala, não estou. A gente faz ao contrário, pessoal. Essas certezas vazias estão arrastando a gente para o fundo. Em nome de Jesus, confie no que Deus fala para você. A palavra de Deus, ela subsiste para sempre. Jesus fala, vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quantos filósofos aí escreveram um monte de coisa, e ninguém nem lembra mais de quem eles foram. Mas a palavra do Senhor é atual, e hoje nós a estamos ouvindo. O que faz Deus parecer pequeno para a gente e não servir para a nossa vida são essas certezas vazias. Segundo, é viver a partir dos sentidos. Olha o que está acontecendo aqui no verso número 6. O verso 6, ele diz assim, ó. Então, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também. Sentimento, a mulher viu, desejou, tomou para si, transgrediu, levou o marido à transgressão, e o resultado qual é? A gente aqui hoje. Todo mundo expulso do paraíso. Todo mundo para fora.
Por quê, meu irmão? Por quê? Porque quando a minha vida ela é baseada em desejo, em sentimento, naquilo que é efêmero, que passa, o resultado sempre é transgredir o propósito de Deus. Havia uma palavra, havia um mandamento, havia algo que estava ali como uma barreira entre o homem e aquela árvore, e essa barreira era a palavra do Senhor, mas essa palavra ela foi transgredida pelo sentimento. Ela viu que era desejável. Pastor, mas não pode ser pecado, pastor, é bom. Quem disse que o pecado é ruim? Ruim é a consequência dele, meu irmão. Quando chega a conta para pagar, você acha que é ruim chegar no shopping e sair de lá com 3 bolsas? Carregado de bolsa é ruim? Claro que não é. Mas e quando chega a conta lá? Quando chega a fatura do cartão, você faz o quê? Esse é o problema, gente. A nossa geração vive com sentimento. É com base naquilo que é efêmero, que é momentâneo. Se você está com raiva, você briga, você xinga, você se aborrece, você faz, você acontece. Se você está tranquilo, se você está calmo, você fala, não, tudo é maravilhoso, tudo é bonito. E de repente muda tudo, o cara é bipolar a cada hora de uma forma, porque é regido pelo sentimento. Por que o cara se vicia em droga? Porque ele quer alguma coisa a mais. Ele desejou aquilo. E o homem que vive pelo desejo, nada o satisfaz. Nada. Não tem o que o satisfaça. Nem Deus pode satisfazer esse homem. E é o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, gente. Como é preciso a gente parar de viver com base no sentimento. Nós estamos chegando no final do ano. E quando vai chegando no final do ano, o pessoal começa a procurar dieta para janeiro. Janeiro o cara vai começar a dieta dele. E tem um livro, vou recomendar a você, já comece a ler de agora, chamado Pense Magro, a dieta definitiva. Esse livro é muito interessante porque ele te ensina a parar de comer com sentimento. Eu estou com fome ou estou ansioso? Eu estou com fome ou estou triste? Eu estou com fome ou estou precisando de conforto? Se você pega esse livro e lê, você para de comer com sentimento, você come com fome. Você vai ver que come muito menos. Se você para de ser regido pelo sentimento e conduzido pela palavra de Deus, você vai pecar muito menos, meu irmão. As armadilhas que o diabo tentar colocar para a sua vida vão ser muito menores do que os livramentos que Deus vai te dar. Só que a gente continua, pastor, mas eu gosto, mas eu quero, mas eu acho legal, eu acho que não tem nada a ver. Os achismos têm levado as pessoas para onde elas estão. Quando a gente contempla o texto, a certeza vazia da serpente, aquela palavra certamente, porque o cara que não sabe nada, ele tem certeza. Certamente não morrereis, certamente não vai ser assim. Leva Eva então a desejar, a engravidar do pecado e gerar esse pecado até que ela e Adão caem. E o texto ele prossegue no verso 8, olha o verso 8 aí. Verso 8 fala assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gente, a gente foge da presença de Deus. Por que foge? Porque traz consigo a culpa. Porque a gente sabe que, infelizmente, aquilo que a gente fez, a maneira com que a gente lidou com a vida, entristeceu o Senhor. Por que Adão se esconde? Porque ele se sente envergonhado do que fez. Só que depois que fez, já era. E esse é o problema da gente. A gente, infelizmente, assume para si certezas vazias, age por sentimento, age por emoção e depois se envergonha, depois se esconde. Gente, a gente não pode se esconder de Deus. Que bom que nós podemos chegar aqui hoje e estar diante dele com os nossos sentimentos, emoções e vida patente aos olhos do Todo-Poderoso e reconhecer a nossa necessidade dele. Adão se escondeu, mas nós estamos aqui. O Senhor nos encontrou. Ele quer falar conosco. Sabe, aqueles caras que passam vendendo as coisas na porta da sua casa, o cara vende passadeira, puff, cadeira, o cara vende tudo que você precisar. O cara passa lá e você não tem dinheiro. E aí o cara fala, não, pode comprar, compra aí, depois você paga. Mês que vem eu passo aí. E aí você pega aquele troço que você não precisa para pagar com dinheiro que não tem. E quando o mês seguinte chega, o que acontece? Está o cara batendo na sua porta. O que você faz? Se esconde.
Não tem ninguém em casa. Por quê? Você está com vergonha de dizer que não tem com que pagar. É o que aconteceu com Adão. Ele não tinha com que pagar o preço da transgressão. Por isso, ele se esconde de Deus. A nossa geração quer tirar Deus da equação, porque ela não descobriu que o perdão de Deus é gratuito, que a misericórdia dele é maior do que o pecado, que a nossa transgressão ela é perdoada mediante o arrependimento. A nossa transgressão não tem o propósito de gerar em nós remorso, mas sim arrependimento. Dá uma olhada no verso número 11. Desculpa, verso 9. Verso 9 fala assim, ó. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Diante dos nossos erros, a gente tem sempre duas opções. Viver o remorso e nos esconder de Deus, ou viver a misericórdia, o perdão e o arrependimento. Os resultados são absolutamente diferentes. Quando você vive a partir da misericórdia, do perdão e do arrependimento, você encontra saída. Quando você vive o remorso te mata. É Pedro e Judas. Judas, ele negou Jesus, certo? Pedro também. Judas traiu Jesus. Pedro também. Qual a diferença dos dois? Pedro se arrependeu. E Judas foi consumido pelo remorso. Gente, todos nós estamos aqui, se tem algo que nós temos em comum, é a nossa capacidade de pecar. No entanto, o que diferencia a gente é como a gente lida com essa realidade. Se a gente se arrepende ou vive o remorso. O que você quer para você? O remorso ou o arrependimento? Nessa noite, Deus está deixando bem claro para a gente que há saída para esse lugar que a gente se enfiou. Que tem um jeito de sair desse sufoco, dessa loucura que a gente se meteu. Ele deseja novamente estar no centro da nossa vida. Ele quer de novo ter a primazia entre nós e sobre nós. Ele quer ser a razão de ser, aquilo que nos baseia, que nos conduz. Ele quer arrancar da gente essas certezas vazias e trazer convicção da palavra. Ele deseja de fato e de verdade que os nossos sentimentos não mais nos conduzam, mas Ele nos conduza. Ele não quer que fujamos mais dele, mas que nos apresentemos a ele, para que sejamos perdoados e tenhamos uma nova oportunidade. Mas isso demanda da gente arrependimento. E a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Esse é o momento. Sabe, Adão escolheu fugir. Qual é a nossa escolha hoje? O Deus que tinha planos para Adão, tem planos para mim e para você. E Ele está aqui. A gente pode fugir correndo para casa, ou voltar para os braços dele. Qual é a nossa escolha? E aí, isso é pessoal, gente. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer abrir o coração para Ele? Você quer voltar, de repente você se desviou na caminhada. Você minimizou a importância da palavra que Ele te deu e caiu. Mas é tempo de se arrepender e voltar. E abrir o coração. O que eu posso fazer por você é orar pela sua vida. Agora, entregar sua vida a Jesus só você pode fazer. Onde você estiver no auditório, você quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Ele? Eu quero orar por você. Onde você estiver, pode levantar sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu ouvi a palavra e eu quero hoje abrir o coração para Ele. Eu não vou mais minimizar aquilo que Ele me diz. Eu não quero mais viver baseado nessa emoção que não me leva a lugar nenhum. Eu quero ancorar a minha alma naquele que é mais firme que eu. Para que eu viva em paz. Para que eu tenha direção. Para que eu consiga estabelecer no dia a dia sobre a minha vida o senhorio desse Deus. Se é o seu caso, pode levantar sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você. Alguém? Se ouviu a voz do Senhor, que abriu o coração, pode levantar sua mão. Eu vou orar por você. Alguém? Meu Senhor, nós te damos graças. Te louvamos, Pai. Tua palavra é viva, eficaz. E em uma geração, Deus, tão perturbada, tão ansiosa, o Senhor continua sendo a fonte de toda a paz, de todo bem-estar, de toda alegria. E nós queremos, ó Deus, retornar a essa comunhão, a esse lugar da intimidade contigo, na virada do dia.
e em todo tempo te pertencer, estar nas tuas mãos, obedecer a tua palavra, seguir os teus planos, os teus propósitos, reconhecer o teu senhorio. Deus, nossa vida te pertence, somos teus e queremos te agradecer por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos